Olá, eu sou Thalita Visa, coordenadora do curso de gastronomia da Faculdade Arnaldo e mestre sorveteira e proprietária da Alento Sorvete. Meu nome é Silvana Vatel, sou chefe do bistrô francês Au Bon Vivant, que fica ali no Cruzeiro, e é um bistrô especializado em cozinha francesa. Eu sou Vânia Lopes Kuskowski, aluna do segundo período de gastronomia da Faculdade Arnaldo. Olá, eu sou Fagner Rodrigues, eu sou professor do curso de gastronomia da Faculdade Arnaldo, coordenador aqui do nosso restaurante escola, e hoje eu vim para participar do primeiro episódio do Na Cozinha. É um projeto onde a gente vai receber chefes convidados, onde virão fazer pratos, sobremesas, pratos principais, e vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira e sobre a transição que muitos deles fizeram, como eu. Então hoje a gente recebeu a chefe Silvana, que fez um projeto de transição de carreira, a nossa coordenadora também fez um trabalho de transição e a nossa aluna participante também inicia um projeto de transição. Então hoje a gente vai participar com uma sobremesa super especial e eu estou aqui só para acompanhar e degustar essa sobremesa. Aqui no restaurante escola e vamos começar a conversar sobre mudança de carreira. Tanto a Vânia, que é uma aluna do curso de gastronomia, quanto a Silvana e o Fagner, eles passaram por essa questão que é mudança de carreira, né? Eu também passei por isso. Eu não esqueço da Vânia no primeiro dia de aula me falando: Thalita, você não sabe a alegria que está sendo de acordar de manhã, eu quero acordar mais cedo, venho para aula mais feliz. Como que está sendo isso, essa mudança? Eu escolhi o curso de gastronomia porque a culinária fazia parte da minha vida em paralelo, que eu era professora antes. E eu decidi que eu queria fazer uma coisa para me deixar mais feliz. Dar aula me proporcionava muita alegria, ter contato com as crianças, mas a gastronomia eu gosto mais. Então eu decidi mudar de carreira, passar para a cozinha, especificamente. Silvana, você antes de mudar de carreira, você testou antes? Como que foi isso? Sim. No meu caso, eu saí da área de informática e eu fui, na verdade, para a área de hotelaria. E foi dentro da hotelaria que eu descobri que o meu propósito de vida era servir. Eu gostava de servir. Era desse jeito que eu me sentia realizada. Então, eu comecei dentro da hotelaria perceber que eu gosto de cozinha, eu gosto dessa área. O que eu gosto aqui? Eu comecei a sentir assim, que eu entrava para dentro de uma cozinha e não queria mais sair. Como a gente percebe esses sinais? É assim, quando a gente começa a sentir um prazer incrível fazendo determinadas coisas, que a gente está fazendo, que a gente vai trabalhar o dia inteiro, com aquilo que a gente ama, é aquilo que a gente não vê a hora passar, né? E por que fazer isso só final de semana? Vamos trazer para o dia a dia, vamos fazer dinheiro com isso. Exatamente. Né? No meu caso, eu fiz o curso de gastronomia e depois eu comecei a fazer uns estágios. No dia que eu fui acordar num domingo, alegre, Isso. e fui trabalhar toda feliz, eu falei assim, gente, é realmente isso que eu quero. Exatamente isso. Mas a gente tem que tomar um cuidado também para não pensar que só vou fazer o que eu gosto. O que você acha disso, Fagner? Dessa questão, né, de também encarar o que nem sempre a gente vai gostar. Eu acho que é super importante porque eu venho de uma transição em 2015, final de 2015, troquei de emprego, sou pedagogo de formação e aí vim para a gastronomia, então são 5 anos já nesse processo.
E eu faço o que mais gosto, que é trabalhar com defumação, trabalhar com produção de produtos carnes. Mas, e como eu sempre lecionei, isso para mim hoje é um grande prazer. Acho que é muito importante o estudo e querer buscar o conhecimento através dessa mudança, porque aí quando a gente faz o que gosta, como a Silvana falou, você vai aprofundando. Eu produzo bem sobremesa? Não, mas vamos lá, o que eu posso fazer? Vamos começar de um livro. O primeiro aspecto é começar de um livro. Quem te inspira enquanto sobremesa? Eu gosto muito do chefe fulano de tal. Então eu começo a me espelhar nesse profissional para pensar e refletir em alguns aspectos. Aí colocar a característica que a gente faz de cozinha. E às vezes é bacana você se desafiar, né? Igual teve uma época que eu fazia 1000 folhas lá no Gluton, eu lembro que eu ficava contando o tempo para tentar fazer no meu melhor tempo para conseguir extrair o máximo, né? Se você fica só fazendo, não se desafia, acaba se tornando uma coisa muito chata, mas se você vê com outros olhos, né? Isso também pode ser uma coisa prazerosa, Exatamente. desafiadora. Exatamente. Né? A pessoa que está fazendo aquilo que ela gosta, ela se torna um curioso, ele se torna um curioso, ele quer aprender mais, ele quer saber mais. E disso aqui, eu posso chegar onde? Né? E aí o que a gente vai fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje, Silvana? Olha, hoje a gente vai fazer uma sobremesa que pode ser um lanche, né? Que é um crumble de banana com castanhas. Que é uma sobremesa um pouco mais inglesa, mas a gente pode adaptar com qualquer fruta, com qualquer ingrediente que se preste a fazer essa sobremesa e fica uma delícia. O que nós vamos ter de acompanhamento? E o mais bacana da história, que foi na verdade o que me fez pensar nessa sobremesa, que foi o sorvete de coco que eu experimentei lá na Alento e que quando eu experimentei o sorvete, eu voltei para a Bahia. Então vamos para a cozinha? Que bom, eu fico muito elogiada. Então vamos para a parte melhor, vamos cozinhar. Bora lá. Na boa viagem, João Malvadeza perdeu a Tereza e deu de pé com a nega Tereza, cansada de guerra, trocou de guerreira e foi guerrear. Chegamos na melhor hora. E agora estamos aqui na cozinha, todos prontos, para Silvana fazer a receita de crumble de banana, que vai ser servida com sorvete de coco da Alento. E aí, Silvana? Então vamos lá, né, Thalita? Então, a gente vai fazer uma receita de crumble de banana com castanhas. Crumble é um crocante, é como se fosse uma farofa que a gente mistura manteiga, farinha, açúcar e algo que dê uma crocância. Mistura com a ponta dos dedos para ficar como se fosse uma areia molhada, uma farofinha mesmo. E que a gente vai colocar por cima das bananas e levar para o forno para assar. O que pode ser, inclusive, usar com várias outras frutas que quiserem. Primeiro a farinha, o açúcar mascavo, as especiarias. Eu misturei aqui canela e quatre épices, que é uma mistura de especiarias, uma mistura francesa, que leva também um pouquinho de canela, um pouquinho de cravo, de noz moscada e um pouquinho de gengibre em pó. E nós vamos usar aqui para temperar a massinha do crumble, mais ou menos uma colher de café bem cheia. Nós vamos deixar um pouquinho para a gente polvilhar a banana, que é para também dar um gostinho lá. Quais outras frutas você acha que fica legal com crumble? Olha, Thalita, tem muitas frutas que ficam uma delícia com crumble. Banana é uma delas, maçã fica maravilhoso. A gente pode usar pêssego, fica uma delícia. E pode até ser um pouco mais criativo, por exemplo, pode usar um abacaxi. E aqui nessa farinha, nessa massinha que a gente vai fazer a farofa, a gente pode colocar, por exemplo, coco. Fica uma delícia. Ao invés da castanha, a gente coloca coco ralado, trigo
algo para adoçar, e aí pode colocar um açúcar branco, que talvez fique mais leve, que não roube tanto o sabor do abacaxi e do coco, que é mais delicado. Inclusive com sorvete de coco deve ficar maravilhoso, hein? Deve ficar maravilhoso. Então, pode fazer com abacaxi, pode colocar manga, pode fazer com o que quiser. Agora, a farinha, o açúcar e a especiaria estão bem misturados. A gente vai acrescentar as castanhas. Aqui tem metade castanha do Pará e metade castanha de caju. E são castanhas sem sal, né, Silvana? Para não interferir na... Eu usei uma castanha sem sal, porque a manteiga que eu estou usando, ela é com sal. Porém, se for sem sal e se tiver... eu só tenho a castanha de caju com sal em casa. Não interfere muito não. Eu acho até que um salzinho misturado com o doce faz levantar o sabor e dá um equilíbrio muito interessante. Aqui, você vai fazer assim, Vânia. Você vai picar em pedacinhos, porque nós vamos incorporar essa manteiga nessa mistura bem seca de uma maneira assim bem delicada e com a ponta dos dedos. Para quê? Porque eu não quero que vire uma massa compacta. A gente corta. É muito importante que a manteiga esteja gelada, porque senão ela mole, ela vai misturar com tudo e vai fazer uma massa como se fosse uma massa de pão, né? Uma coisa assim. Qual que é o ponto para saber se ela já está pronta? O ponto é quando você vê que a manteiga já incorporou totalmente na mistura. Mas então, ainda assim, tem uns pedacinhos. Não muitos, assim, ó, por exemplo, assim, ó, não dá. Você vai ter que misturar bem. Um pouco mais, né? Mistura bem, mas ela tem que virar como se fosse, sabe, areia molhada? Sim. Como se fosse uma areia molhada. Ok. E aí, o ponto é esse aqui, ó. Não pode misturar demais, porque a partir daqui, ó, como o calor da nossa mão já deu uma derretida na manteiga, é importante a gente parar. Senão, se continuar misturando mesmo com a ponta dos dedos, vai virar uma massa compacta. Então, esse é o ponto certinho. E agora qual o próximo passo, Silvana? Agora a gente vai untar a travessa que a gente for utilizar. Pode ser uma travessa inteira, podem ser vários potinhos e espalhar individualmente. Agora nós vamos colocar a banana. Então, quanto mais madura tiver, mais gostoso vai ficar. E mesmo aquela muito madura que ficou em casa meio esquecida e que já não dá mais para comer crua, Sim. É a melhor. Essa é a melhor, porque a gente nem coloca açúcar nela. Essa também a gente não vai colocar, Sim. tá? Então agora a gente começa descascando. A banana, a gente pode cortar redondinho ou tem sempre que ser assim, cortada ao meio? Pode colocar do jeito que quiser, só que quando um recipiente é maior assim, é melhor que ele seja maior para criar menos buraquinhos, para poder fechar de uma maneira mais compacta. Mas, por exemplo, se fosse ramecãs assim, o ideal seria mais redondinho, porque aí você já consegue montar bonitinho, né? Amassado igual papinha jamais, né? Eu nunca fiz amassado igual papinha, mas pode tentar. E o tabuleiro pode ser de inox? Ou tem que ser de louça? Pode ser de inox, pode ser de vidro, pode ser de louça. Qualquer um dá certo. E o limão, Silvana? Thalita, o limão a gente vai jogar aqui na fruta, que tem duas funções aqui. Uma, não deixar escurecer, porque a banana escurece rápido, então ele também é útil na maçã, se for fazer com frutas que escurecem. E ele dá uma acidez que, para mim, eu acho fundamental. Essa história do limão é ideia minha, mas normalmente não se colocam esse limão aqui. Mas eu fiz e coloquei e achei que deu assim, um toque totalmente especial e, para mim, imprescindível. Silvana, e na sua viagem para a França, você encontrou algumas similaridades com Minas? Com Minas? Bom, a maior de todas, que eu acho, é o amor pelo queijo, né? Isso realmente, assim, eu sou casada com um francês e queijo lá em casa, realmente, assim, queijo bom, assim, queijo não só que... Não é que eu vou falar queijo bom, isso fica parecendo que eu só estou escolhendo algum tipo de queijo, mas os queijos curados, né, aqueles mais curados,
que é uma coisa relativamente recente para nós, né? São os preferidos dele. Então são queijos com bastante sabor, com bastante personalidade. Então eu acho que o ponto mais em comum que nós temos com a França realmente é o amor pelos queijos. E, além disso, tem o amor pela culinária, né? Porque, como diz bem por aí, Minas é a cozinha do Brasil, né? É onde a gente tem essa relação com a comida um pouquinho diferente, né? Que já vem das nossas avós, que vem das fazendas, né? Que a casa acontece na cozinha, não é? Quando a gente falava, era qual que é o melhor lugar da casa? Sempre a cozinha. É a cozinha. Cozinha. Então isso é muito mineiro, né? Então essa relação com a comida que a gente tem, lá também eles têm de uma maneira bem forte. Então, Vânia, agora você vai colocar, né, salpicar um pouquinho da especiaria. Aí você espalha bastante, né, para não ficar com sabor muito concentrado em um lugar só. E coloca a quantidade que quiser, mais um pouquinho só nessa pontinha, isso. Acho que agora já tá bom. E aí a gente vai fazer uma camada do crumble por cima, tá? Aí você vai fazendo assim, Vânia. Vai só ajeitando. Que nem pra forçar ela não, né? Não. A ideia não é prensar. Não. Ok. Gente, olha como é que ficou maravilhoso. E agora, Silvana, qual que é o próximo passo? Próximo passo agora é forno, 180 graus, se for um forno mais potente. Se for um forno mais caseiro, é melhor colocar essa temperatura um pouquinho mais alta, por mais ou menos 40 minutos, ou observar quando ele estiver um pouco mais dourado aqui por cima. O que acontece, o que a Silvana está falando sobre forno, é que aqui a gente tem um forno de convecção. Isso. Então ele circula, melhora o calor dentro da estrutura, e no forno da casa da gente a temperatura vem de baixo. Então quando falou em convecção 180, em casa pode pensar em 220, 210. Talvez 220 seja muito, mas 210 Eu e acho. coloca ele um pouquinho afastado Da parte de baixo, da tampa parte de baixo, do de queimador. onde tem a fonte de calor, e aí ele vai assar direitinho, tranquilo, nos 40 minutos. Porque é importante que aqui dê aquela caramelizadinha, porque E além de mais gostoso, vai ficar mais bonito, vai ficar crocante. E aí a manteiga junto com a castanha e açúcar vai juntar e formar aquela casquinha. Exatamente, vai formar uma casquinha crocante. Então vamos lá finalizar a sobremesa? Vamos, agora. Tira o nosso crumble, vai. A Vânia que já colocou a mão na massa hoje, bastante. Tá pronto. Nossa, mas ficou maravilhoso, Silvana. Conta eu pra acho- gente como é que foi essa montagem aí. Pode deixar, eu acho que ficou gostoso também. Aqui é o seguinte, a gente vai cortar um pedaço do crumble que saiu do forno, então o ideal é servir quente ou morno para a gente fazer o contraste da temperatura com o sorvete bem geladinho, né? E aí é só, eu aconselho não colocar o sorvete por cima do crumble, aconselho a colocar ao lado, porque aí a gente consegue manter o quente junto com o frio e fazer toda essa explosão de sabor dentro da boca. Vamos provar? Faz Então as vamos. honras. Então vamos lá. Vou viajar para a Bahia de novo. Vou deixar todo mundo se servir, tá? Pode deixar. Tô esperando, vou deixar por último. O que é importante, todo mundo já comeu? Obrigado.
manter a fineza, né, Lê? Delicadeza. Nossa, maravilhoso. Uma delícia. Banana apareceu de uma forma que E o limão. harmonizou muito com o limão. É? Sim. E é Limão. importante esse contraste da temperatura, dá todo um sabor especial na sobremesa. E fácil de fazer, delicioso. E versátil, né? Só precisa comprar o sorvete da Lento, só isso. Então, gente, façam essa sobremesa que realmente ela é muito gostosa, vale a pena. Silvana, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sobremesa. Eu que Você agradeço, arrasou como Thalita. sempre. Muito obrigada, eu que te agradeço. Obrigada, Vânia, pela Ok, participação. eu que agradeço. Obrigada, Fagner. Obrigado, Thalita. Obrigado, Foi um prazer Silvana. conversar com Prazer vocês. recebê-la. E até uma próxima. Gente, quem quiser a receita ou quiser tirar alguma dúvida com a chefe, é só entrar ou no site da Faculdade Arnaldo, ou da Alento Sorvetes, ou do Bom Vivan, que a gente vai tirar essas dúvidas. Com certeza.